E no passado, eu vou só comentar um pouquinho. No passado, a importância de um altar era fundamental entre aquela pessoa e Deus. Hoje não, hoje nós cristãos, infelizmente, por não lermos Bíblia, cometemos muito erro. Tem cristão aí que não sabe nem o que é um significado do altar. Só para a gente ter uma noção, né? Olha só, no passado era tão fundamental, era tão importante, que Naamã não era crente. Naamã era um capitão de um exército de um rei da Síria, era ímpio e tinha uma doença. E esse capitão levou para sua casa uma menina de Israel aprisionada. E a menina notou e observou que ele tinha uma lepra. E a menina, por ser conhecedor dos grandes milagres, dos grandes agir de Deus, disse para a mulher de Naamã: quem dera que meu senhor Naamã estivesse em Israel. E a mulher de Naamã pergunta para a menina: mas o que tem lá? Ele diz: lá tem um profeta, um homem de Deus, e quando ele intercede, Deus faz coisas sobrenatural. A mulher de Naamã contou para Naamã, e Naamã contou para o rei da Síria. Olha como é que era a ignorância, a falta do conhecimento. A mulher de Naamã contou para Naamã, quando Naamã chegou, o que a menina havia contado. Naamã contou para o rei da Síria. O rei da Síria era mais incrédulo, mais ateu do que Naamã. Mas o que ele fez? Fez uma carta. Pegou uma caneta, um papel, fez uma carta. Só que sabe para quem foi a carta? Para o rei de Israel. Tinha nada a ver, era ou não era? A menina falou do rei? A menina falou do rei, igreja? Não. A menina falou de um profeta e de um Deus. A menina não falou do rei. Mas a ignorância do rei da Síria fez ele pegar uma caneta e mandou uma carta para o rei de Israel. E na carta estava escrito assim, ó: envio a ti o meu servo Naamã, para que tu a cures da lepra. Meu Deus, olha só que coisa. Quando o rei de Israel recebeu a carta, que leu, o rei de Israel olhou para os seus capitães e disse: o rei da Síria está caçando uma ocasião para arrumar uma guerra. Me mandou um leproso para me curar ele. Quem está entendendo? Me mandou um leproso para me curar ele. Ele quer guerra, só pode ser, não tem condição. E a Bíblia diz que o rei de Israel ficou tão indignado com aquilo que rasgou suas vestes. E a notícia, ó, correu. Sabe aonde a notícia chegou? De que o rei de Israel tinha ficado indignado e rasgado as suas vestes? No ouvido do profeta. E o profeta imediatamente mandou um mensageiro ao rei de Israel, dizendo: por que rasgaste tuas vestes? Manda vir a mim, e ele saberá que há Deus em Israel. Eita glória! Parece que alguém aqui entendeu o mistério. Eu vou repetir. A notícia de que o rei de Israel tinha rasgado as vestes chegou no ouvido do profeta. O profeta imediatamente mandou um mensageiro ao rei de Israel, dizendo: por que rasgaste as tuas vestes? Manda vir até a mim, e ele saberá que há Deus em Israel. Ele saberá que há Deus em Israel. A Bíblia diz que o rei de Israel olha para Naamã e disse: olha, sai daqui e vai para a casa do profeta. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa por ti, é o profeta. É quem? O profeta. Por que o profeta? Naquela época é igual, não mudou nada. O profeta naquela época representava o sacerdote perante Deus. O profeta naquela época representava o pastor, né? A intimidade de Deus com o profeta era bem maior, nem se fala. A intimidade de Deus com o sacerdote nem se fala. Naquela época o povo procurava os profetas, procurava os sacerdotes. Hoje, o profeta de hoje não é aquele que profetiza, que sai profetizando na cabeça do povo. O verdadeiro profeta de hoje é o pastor.
É o anjo. Quem está entendendo, diga amém. A leitura bíblica diz, olhe para mim, diz que Naamã então disse assim, consigo mesmo, bom, já que eu vou no profeta, vai acontecer assim, eu vou chegar lá, ele vai levantar, sair para fora, vai levantar a mão dele para o alto, vai orar ao Deus dele, vai botar a mão na minha lepra e a lepra vai sumir. Isso foi o que Naamã maquinou, planejou na mente dele, como seria a sua cura. Mas Deus não trabalha mediante o plano do homem, é ou não é? Deus não trabalha mediante o plano do homem. Deus trabalha mediante o plano de Deus. Por que não, pastor Paulo Miranda? Porque no plano do homem, Deus não é exaltado. Mas no plano de Deus, o homem exalta a Deus, aleluia. No plano de Deus, o homem exalta a Deus, aleluia. É assim ou não é? É. Deus não trabalha no plano do homem por isso. Porque se Deus trabalhasse no plano do homem, o homem não exaltaria a Deus. O homem não testificaria dos milagres de Deus. Então Deus trabalha no plano dele, porque quando Deus trabalha no plano de Deus, o homem glorifica a Deus. A irmã estava dando um testemunho ali, hoje, doida para engravidar, doida para ter um filho, e faz aqui, faz dali, faz daqui, faz dali, nada acontece. Uma simples oração e o menino já está com 4 meses. E quem está sendo glorificado? Deus. Quase que eu digo para ela, cuidado para não ser gêmeo. E geralmente quando eu oro, vem 2, 3. Amém? Está dando para entender? Está dando? Aconteceu tudo diferente. Olha só. Naamã chega na casa do profeta, na porta da casa do profeta. A leitura bíblica diz que o profeta nem sequer saiu para ir conversar com ele. Falta de respeito, é ou não é? É plano de Deus. O profeta nem foi lá falar com ele. Mas o profeta mandou um mensageiro com uma mensagem de Deus para ele. E a mensagem de Deus para ele era, assim diz o Senhor: desce ao rio Jordão, dá 7 mergulhos e a tua carne ficarás purificada. Aleluia. Ei, deixa eu repetir. O profeta nem sequer saiu para receber Naamã, mas mandou um mensageiro com uma mensagem de Deus para ele. E a mensagem de Deus para ele era essa: desce ao rio Jordão, dá 7 mergulhos e a tua carne ficarás purificada. Olha, se fosse eu recebendo uma mensagem dessa, eu não pensaria 3 vezes. Já ia perguntar um dia esse tal de Jordão aí, que eu já quero ir lá e agora. E eu não quero dar 7 não, quero logo ficar lá dentro. Mas a Bíblia diz que Naamã, além de ser leproso, fisicamente, tinha uma outra lepra. Orgulho. Oh, lepra terrível. Era orgulhoso. Pudera, né? Grande capitão de um dos maiores exércitos da Síria. Como não ser orgulhoso, né? E Deus não trabalha pela metade, Deus trabalha por completo. Deus não queria curar Naamã só da lepra física, mas Deus queria curar Naamã da lepra do orgulho da vida dele. Deus queria fazer Naamã ser curado da lepra do orgulho para um motivo: para que ele pudesse glorificar a Deus, aleluia. Sabia, olhe para mim, sabia que o orgulho é uma das armas mais terríveis usadas pelo diabo para que as pessoas não creiam e não glorifiquem a Deus em nada? Sabia? Ah, pastor Paulo, eu não sou orgulhoso não. Tem certeza? Tem certeza? Mas eu não sou rico, eu não tenho nada. E quem disse que para ser orgulhoso precisa ser rico? Naamã ficou indignado com a notícia, com a palavra que o jovem trouxe para ele. Está vendo?
olhou para os seus capitães, seus soldados, está vendo aí? Eu pensei que eu ia chegar aqui, ele ia sair, me receber, levantar a mão dele para o alto, orar o Deus dele, botar a mão na minha lepra, a lepra ia sumir. Está mandando eu banhar nessa água barrenta? Ficou indignado, com ódio, com raiva. Deu a meia volta e disse para o seu exército: vamos embora, vamos voltar para a Síria. Lá na Síria tem 2 rios lindos, de água limpa, e se eu tiver de ser curado, eu vou ser curado em um deles. Só que não é assim. Se tiver de ser curado, tem que ser no plano e no propósito de Deus. Não é na vontade do homem, não é na vontade do ser humano, é nos planos e nos propósitos de Deus. Mas no meio do caminho, olhe para cá, no meio do caminho diz a leitura bíblica sobre a história de Naamã, um soldado, de toda a sua comitiva, teve a coragem de falar algo para o Naamã. Aquele soldado para e diz: meu senhor, peraí, deixa eu lhe contar uma coisa aqui. Diz: conta. Nós não viemos da Síria para fazer tudo que o profeta mandaste? Isso é verdade. E não disse ele, por meio do mensageiro, que Deus havia falado, que se tu descesse ao Jordão e desse 7 mergulhos, a tua carne ficaria purificada? Ele disse: é verdade. Disse: então, o que custa? Não custa nada. Nós viemos de um lugar tão longe, enfrentamos tantos desafios. Vamos lá nesse Jordão, vamos fazer o que o profeta mandou por meio do mensageiro. Vamos dar 7 mergulhos. E a leitura bíblica diz que Naamã disse: tá bom, vamos fazer isso, vamos ver. Custa nada mesmo, né? E foram para a beira do Jordão e fizeram todo um preparamento, e Naamã entra. Eita glória! Calma, não é o arrebatamento ainda. Na hora do arrebatamento, vocês vão ver, muitas cadeiras vão ficar vazias. Ei! Alguém disse que não quer ver as cadeiras vazias, não. Eu também não quero, eu quero é subir. Ei, olhe para cá, para me findar. Naamã desce, dá o primeiro, dá o segundo, dá o terceiro, olha para a lepra, nada, dá o quarto, dá o quinto, olha para a lepra, nada, dá o sexto, olha para a lepra, nada. Mas aquele soldado estava lá fora dizendo assim: ó, é 7. Eu ouvi muito bem o que o mensageiro falou, dá 7 mergulhos, tu só deste 6, ainda falta 1, dá o 6, o 7º não custa nada, tu já está cheio de lama mesmo, se lameia mais. E a Bíblia diz que ele dá o 7º mergulho, e quando ele levanta, quando ele sobe, que ele olha para a lepra havia desaparecido do corpo dele, a lepra havia desaparecido do corpo dele. Sabe aquele Naamã que entrou assim, para a água barrenta não... Quem já tomou banho em água barrenta aqui? Deixa eu ver. É bom demais, não é? Você olha assim, ela está limpinha. Quando você dá um mergulho, que sobe, você vê aquela lama descendo. Eu banhei muito em riacho barrento, oh, como era bom. Você dava aquele pulo, a água limpia, você dava um pulo, quando você levantava, a água estava toda sujona. Ei, aquele Naamã que entrou devagarinho para a água barrenta, saiu todo, já todo diferente. Lá fora ele olha para o seu exército e vamos lá no profeta, eu quero agradecer, eu quero ser grato com ele. E chega lá, Naamã vai tentar pagar a bênção. O profeta dessa vez sai. A Bíblia diz que a segunda vez em que Naamã vai, o profeta Eliseu agora sai. E Naamã chega lá todo diferente. Era outro Naamã. Não era mais o Naamã orgulhoso, leproso interno. Não era mais um Naamã leproso externo. Era um Naamã transformado. Era um Naamã que
entender o plano, o propósito de Deus, e estava ali para glorificar o que ele havia entendido sobre Deus na vida dele. O profeta Eliseu sai, ele agradece a Eliseu por tudo, e diz a Eliseu: eu quero deixar alguns presentes contigo. E Eliseu recusa, dizendo: não, não precisa. Deus não faz nada em troca de alguma coisa. O que Deus fez, já fez para que tu entenda que Ele é Deus. E Naamã estava tão transformado, e certamente pelo que eu entendo como pregador do Evangelho, Naamã já tinha estudado, ouvido alguém falar sobre a importância do altar. Se você for ler a mensagem lá de Naamã, a Bíblia diz que após Eliseu ter rejeitado os brindes, os presentes dele, Naamã faz um pedido para Eliseu. Sabe qual foi o pedido? Então permita eu levar uma carga de terra de Israel para a Síria, para a minha casa. Porque ao chegar na minha casa, eu quero fazer um altar para adorar esse Deus. Deu para entender? Deu. Não deu? Deu para entender o pedido de Naamã? Naamã não iria pedir uma terra para edificar um altar se ele não tivesse algum conhecimento sobre a importância do altar. Naamã jamais iria fazer isso. Jamais. Então Naamã não pediu aquela terra a Eliseu para levar de Israel para a Síria por acaso. Certamente ele tinha algum conhecimento sobre a importância do altar. É no altar que se alcança milagre, é no altar que se alcança resposta, é no altar que se tem encontro com Deus. Ninguém está entendendo? É no altar que o nome de Jesus é glorificado na nossa vida, é no altar que a glória de Deus se revela, é no altar em que o nome de Jesus Cristo é glorificado. Ué, pastor, mas o senhor disse que a campanha só começa a quarta. Só vai começar a quarta. Estou só lhe preparando para você entender a importância do altar. Mas espera aí, acabou a lei, nós estamos na graça, mas o altar é o mesmo. O Deus do altar da lei é o mesmo Deus do altar da graça. Ele não muda, ele é o mesmo. Nós que mudamos. Nós que deixamos de lado muitas coisas certas, que devem ser praticadas por nós para com Deus. Nós que mudamos a nossa maneira de jejuar, de orar. Hoje, quando nós oramos, como é que é a oração de muitos aí? Senhor, estou cansado de andar a pé, me dá um carro. Senhor, eu não quero morrer viúva ou solteira, me arruma um marido. Nós é que mudamos a maneira de orar. Nós temos mudado muita forma certa pelo errado. Se tu não me der, eu desvio. Está errado. Um dos maiores ensinamentos é o que? Buscar primeiro o reino de Deus. As demais coisas eu vou acrescentar na vossa vida. Isso é, me busca e eu vou te acrescentar. Busca o meu reino, se aproxima de mim, ora, canta, louva, adora-me, busca-me, se achega a mim, e eu vou acrescentar tudo que você está precisando. Se achega a mim, e eu vou mudar essa situação que você está vivendo. Buscar o reino é isso, é se achegar. Buscar o reino é orar, buscar o reino é jejuar, buscar o reino é ter intimidade com Deus, buscar o reino é ler a Bíblia, e quando buscamos o reino em primeiro lugar, Deus abre a janela do céu e diz: torna real o meu reino na vida deles, torna real o meu reino na vida deles. Nós estamos mudando tudo, quando Deus permanece o mesmo do passado. Aquele mesmo Deus que exigia uma vida íntegra, é o mesmo Deus de hoje.
Aquele mesmo Deus que não aceitava o povo dele se contaminar com droga, com bebida, com cigarro, é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou. Ele ainda não aceita o seu povo se contaminar com droga, com bebida, com cigarro. Ele ainda não aceita o seu povo adorar outro Deus a não ser Ele. Aquele mesmo Deus que só aceitava, só cobrava que o seu povo tivesse Ele como o único Deus da sua vida, é o mesmo Deus do passado que também não aceita um outro Deus a não ser Ele. E quantos deuses temos botado na nossa vida, no lugar do nosso verdadeiro Deus? O Deus do dinheiro, o Deus do carro, o Deus do sofá, né? Quantos deuses temos botado na nossa vida, no lugar do nosso Deus? Ele não mudou, Ele ainda é o mesmo. Ainda que para muitas mudanças grandes acontecerem, mas mediante a Bíblia Ele ainda é o mesmo. Ele ainda é santo, Ele ainda requer integridade nossa, Ele ainda requer que nós venhamos cumprir a sua palavra como deve ser cumprida. Clama a mim e respondeste. Olha as exigências dele, clama a mim e respondeste. Se você não clamar, ele não tem como responder. Pastor, mas ele conhece minha vida, conhece tudo, mas é necessário você clamar. Achega-te a mim e eu. Olha a exigência dele, é necessário que você se achegue. Porque se você não se achegar, ele não vai lhe forçar você se achegar a ele. Ele não vai lhe botar uma doença, Ele não vai lhe botar uma praga, Ele não vai permitir tudo que é seu se destruir para você se achegar a Ele, não. Ele vai esperar que você tome a decisão de se achegar a Ele. Quem está entendendo? Achega-te a mim, diz Ele, e eu vou me achegar a você. Agora imagina, quando Ele se achegar a você, qual é o diabo que vai ficar? Imagina quando ele se chegar na tua casa, qual é a bruxaria que vai permanecer lá? Hoje eu voltei aos atendimentos e eu recebi uma crente. Ela disse, pastor, eu vim aqui porque 6 pastores já orou por mim e disse que eu estou imacumbada. Falei, 6 pastores orou, disse que eu só está imacumbada e o demônio ainda está aí. Falei para ela, tem algo errado aí. Tem algo errado, porque quando o meu Deus me mostra alguém vítima de alguma macumba, a primeira coisa que meu Deus faz é desfazer aquela macumba. E eu falei, e ainda tem algo mais errado ainda. Ela disse, o quê? É alguma macumba? Falei, não, é porque se a senhora é crente e está em macumbada, tem algo errado. Como é que pode diabo e Espírito Santo viver na mesma casa? Tem algo errado. Né, pastora Silvia? Tem algo errado. Tem como? Dentro da minha casa, dentro do meu corpo. Tem. Lado esquerdo o Espírito Santo, lado direito o diabo, né? Não tem como. Não tem como. Na vida do cristão, quem habita é o Espírito Santo. Macumbeiro pode até fazer macumba, mas não vai entrar em você. A não ser que você esteja em pecado. A não ser que você esteja fumando, a não ser que você esteja bebendo. A não ser que você esteja dando uma de crente, mas não é crente. Aí sim, aí o diabo vai dizer, peraí, aquela casa ali está vazia. Está adornada. Espírito Santo não está ali, mas não, já saiu. Aí é outra coisa, aí ele vai entrar. E além dele entrar, ele ainda vai trazer mais 7. Né? Preguei sobre isso aqui essa semana, sobre as casas vazias. O que acontece? Aquele demônio que saiu vai fazer um percurso grande e vai voltar lá na mesma casa para ver o estado dela. Vamos ver se ela está ocupada. Chega lá, ela não está ocupada, ele diz, fica aí, beleza? Que eu vou buscar mais alguns amigos para nós habitar aí. Até falei que o diabo é como um mendigo.
É ou não é? Você já viu algum mendigo morar sozinho numa casa? Não tem. Pode passar aí nessa beira de metrô ali, ou aqui mesmo. Quem vai aqui por centro da Ceilândia, por aqui por dentro aqui, ali onde era a antiga Demacol, lá tem 5 barracas. Fizeram lá, 5 barracas de mendigo. Não, você não vai achar um sozinho lá. É 4, 5. É 4, 6. Mas na frente, perto de um campo de futebol, tem mais 3. Eu passo lá, tá lá os 5, 6 reunidos, fazendo almoço, fazendo janta. Assim é o diabo, ele nunca mora numa casa só. Ele sempre traz mais alguém. Ei, deixa eu terminar a palavra aqui hoje, porque hoje Deus quer que você saia daqui glorificando a Ele. Hoje Deus quer que você saia daqui ciente de uma coisa: Ele não vai trabalhar no teu plano, mas Ele vai trabalhar no plano dEle. Ele não vai trabalhar no teu propósito, mas Ele vai trabalhar no propósito dEle. Ei, eu quero que você entenda uma coisa: no teu propósito talvez não vai dar certo, nos teus planos talvez vai demorar, mas no propósito e no plano de Deus, você vai ter surpresa celestial. Você vai ter surpresa celestial, surpresa. Toca na pessoa do lado, diz que você vai ter surpresa de Deus, nos planos dEle, nos propósitos dEle. Dá para glorificar.